Meu parceiro, segura o peito, porque o episódio 1150 de One Piece não é para amadores. Eu tô falando sério, o que aconteceu aqui hoje vai ser lembrado para sempre. Se você achou que a transmissão do Vegapunk tinha sido só sobre o mundo afundar, você se enganou feio, porque hoje o doutor soltou a maior bomba de todas, uma mensagem final, direta, na cara, para cada pessoa no mundo que carrega o maldito nome D. E não é só isso. A fuga de Egghead se transforma num pandemônio completo. A gente tem Zoro trocando lâmina com um Gorosei e descobrindo um segredo bizarro sobre a espada dele. Temos os gigantes de Elbaf simplesmente passando por cima da marinha como se fossem navios de papel. E o mais importante, o gigante de ferro, aquele robô ancestral, finalmente se mexe e revela sua verdadeira e trágica história. Isso é o Rob Animes Recap. E se você não está preparado para a emoção, nem continua. Mas se você é fã de verdade, fica comigo, porque eu vou te contar cada segundo dessa obra de arte. O episódio já começa mostrando que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. A transmissão de Vegapunk sobre o mundo está afundando 200 metros, ainda está ecoando e as reações são inacreditáveis. A gente corta direto para a ilha pirata, Hashinozu. E como era de se esperar, os piratas estão fazendo festa. Os caras estão alucinados. Ouviram isso? Se o mundo afundou, quer dizer que tem tesouro no fundo do mar. É essa a mentalidade dos caras. Eles não estão nem aí pro cataclisma, eles só querem saber da grana. Mas aí a gente corta pra Jaya e a vibe é completamente diferente. Vemos o velho Cricket, o descendente de Noland, junto com Mazira e Shouju, da aliança Saruyama. Eles não estão pensando em ouro. O Cricket olha para o horizonte e diz: uma civilização avançada afundou no mar. Que história romântica! Isso, meu amigo, é o romance de One Piece. É a diferença entre um pirata de verdade, um sonhador, e um bando de vira-lata que só pensa em tesouro. Só que a reação mais importante não é a dos piratas, é a da Marinha. A gente corta para o Hospital Geral GS da Marinha. O lugar tá escuro e o clima tá pesado. E lá, numa cama, vemos o Kobe. E, parceiro, o Kobe tá destruído. Ele não tá só ferido fisicamente, ele tá mentalmente quebrado. Ele tá suando frio, tremendo e só consegue dizer: o que eu faço? O Helm, do lado dele, tá desesperado. Então quer dizer que o One Piece... A Hibari, tenta acalmar. Sim, é coisa demais para absorver. Mas o Kobe tá em completo colapso. Estou me sentindo um idiota! Meu cérebro não consegue acompanhar! Ele está vivendo uma crise existencial. Tudo o que ele acreditava, toda a justiça por que ele lutava, está desmoronando na frente dele com as palavras do Vegapunk. É aí que a câmera foca nos outros membros da SWORD, e a atitude deles é diferente. O vice-almirante Grus, o cara de cabelo verde, não está em pânico. Ele está sério, calculista. Ele olha para o Kobe e fala: primeiro você precisa se recuperar. Se você se meter nessa encrenca agora, só vai nos dar trabalho. Ele está tratando a crise como uma missão. A vice-almirante Doll chega e o Grus pergunta sobre o Drake. O capitão também está se recuperando bem, mas ele queria estar sozinho. O Steve Drake está vivo, mas está na dele, processando a traição do Kizaru e tudo mais. E aí vem o diálogo que muda o jogo. O Kobe, desesperado, pergunta: se o que Vegapunk está dizendo for verdade, isso não implicaria em graves consequências? E o Grus, sem hesitar, responde: sim, vai implicar. Podemos nos deparar com algumas verdades inconvenientes. Isso é código da Marinha para descobrimos que o governo mundial é o vilão da história. E para fechar com chave de ouro, a Kujako, a neta da Tsuru, dá um sorrisinho e fala: nesse caso, é hora de nós, a SWORD, entrarmos em ação. Tá confirmado, parceiro. A Marinha rachou. A SWORD não vai só sentar e assistir. Eles vão agir contra o governo mundial. Isso é gigantesco. Mas chega de bastidor. Vamos pra porradaria. A gente corta de volta pra Egghead, direto pro Thousand Sunny, que ainda tá preso no Labostrato. E aí, a Nami Geta. Vejam, a barreira foi desativada. O domo de laser que prendia eles finalmente desaparece. A Nami já entra em modo capitã. Brook começa a se preparar para a partida. E o Brook, o melhor músico que existe, já bate continência. Sim, deixe comigo. Ele corre para preparar os barril de refri para o Cool the Burst.
Mas o Usopp, que é o nosso medidor de pânico oficial, tá apavorado. Ei, o que foi aquele barulhão de batida? Tomei um baita susto. Ele vê que as nuvens pararam de crescer, mas estão num tamanho bom para eles caírem no mar. Só que... sempre tem um só que. A Lilith, a Punk 02, joga o balde de água fria. Por outro lado, vários navios se reuniram em torno do nosso ponto de aterrissagem. A marinha não é burra. Eles sabiam que a barreira ia cair e eles fizeram um cerco perfeito lá embaixo. Eles saíram da frigideira direto pro fogo. A tensão tá no máximo. A Nami tá no rádio, pistola, gritando: "Jinbe, você ainda não chegou?" A gente vê o Jinbe e o Zoro correndo como loucos pela floresta de Egghead. O Jinbe, todo educado, tenta se desculpar. Estamos quase chegando. Mas a Nami não quer saber. O quê? Por que estão desviando a rota? Venham direto pra cá. E é aí que o Jinbe solta a bomba. Não é um desvio. O monstro está indo na sua direção. Cuidado! E o Zoro, o cara que peitou Kaido e King, o cara que nunca se assusta, completa. A presença dele é absurda. O que é que pode fazer o Zoro soar frio desse jeito? A câmera vira e a gente vê. É o Gorosei-san Itambaron V, nos Juro. Mas ele não tá na forma de velhinho. Ele tá na forma de Bakeuma. Um cavalo esqueleto gigantesco com um ar congelante e uma velocidade que não é desse mundo. Ele tá galopando e o chão por onde ele passa congela. O Usopp e a Lilith lá em cima olham pra baixo e se borram. O que é aquilo? É um ancião? O Nusjuro nem olha pra eles. Ele tá focado no Jinbe e no Zoro. Ele saca sua lâmina, uma Nodashi gigantesca e escura, e parte pra fatiar os dois. O Jinbe, o timoneiro mais brabo que existe, toma a decisão em 1 segundo. Ele grita: "Zoro!" E o Zoro entende. Sim. O Jinbe se prepara e usa Jiu-Jitsu dos Homens-Peixe. Passeio no ombro. Ele literalmente joga o Zoro, que pesa mais de 100 quilos com espadas e tudo, como se fosse uma pena, direto na cara do Gorosei. O Zoro, no ar, gira e saca suas 2 espadas. 2 espadas, saque rápido, Rashomon! Aquele golpe icônico que ele usou para cortar o trem do mar em Water 7. Clang! Um clarão ensurdecedor. O Rashomon do Zoro, que corta aço como manteiga, colide com a lâmina do Nusjuro. E o Gorosei nem se mexe. Ele bloqueou o ataque do Zoro com uma mão, no meio do ar, sem nem diminuir a velocidade. O Zoro fica em choque. Mas não é só pela força do velho. É pela espada. A câmera foca no rosto do Zoro e ele tá perplexo. Ele reconheceu a lâmina. Ele sussurra: "Kitetsu? Puta merda, uma Kitetsu." A gente sabe que o Zoro sabe que existe a Nidai Kitetsu. E agora, um Gorosei aparece com uma lâmina amaldiçoada que o Zoro reconhece. Será a Shodai Kitetsu, a espada mais amaldiçoada de toda? Agora é a nossa chance. Eles mergulham em direção ao Sunny, escapando da morte por um tris. E se de um lado a gente tem fuga, do outro a gente tem reforço. A gente corta para outra parte da ilha. A Bonnie tá lá, chorando, desesperada, gritando: "Chapéu de palha! Você ainda não chegou!" O Sanji tá do lado dela, tentando ligar pro Luffy, mas o Dendemushi tá fora de área. O que o Sanji faz? Ele apela pro Gogó. Ele enche o peito e dá o grito mais alto da vida dele: "Luffy!" E não é que o maldito funciona. Lá do outro lado, a Atlas, que tá caída no chão, escuta o grito. Ela responde: "Sim, estamos quase lá. Podem dar a partida no navio." O Sanji fica até sem graça. Não acredito que gritar funcionou. E aí, meu amigo, bum, bum, bum. A terra treme. Do lado dele, o Brogy. O Luffy tá amarradão. Boa! Esse é o nosso navio. Mal posso esperar para subir a bordo. Eles chegam na costa onde o navio gigante de Elbaf tá esperando. E lá no Converse estão Oimo e Kashi, os gigantes que a gente não via desde Enies Lobby. A hora que eles veem o Dory e o Brogy, eles abrem o berreiro. "Chefes! São os chefes!" É uma reunião emocionante. Mas não tem tempo para abraço. A marinha tá vindo. Dory e Brogy pulam pro navio e dão a ordem: "Deem a partida!" Oimo e Kashi respondem: "Sim, chefe!
Luffy! Içar velas! Mudar rota! E agora, a gente vê o que é o navio de Elbaf. A frota da marinha, com uns 30 navios, tá lá, pronta para atirar. O vice-almirante Red King dá a ordem. Bloqueiem a rota de fuga deles. Afundem aquele bote capenga de Elbaf. Eles não passam de fósseis do século passado. Bote capenga? Fósseis? Ah, meu amigo, ele não devia ter dito isso. O navio de Elbaf nem tenta desviar. Ele simplesmente acelera. Crunch! Smash! Kabum! O navio de Elbaf passa por cima da frota da marinha como um rolo compressor. Ele joga navio de guerra pro alto, quebra mastro, racha casco. É um massacre. Os marinheiros gritam, não dá! Mas os vice-almirantes não são qualquer um. A vice-almirante Bluegrass tenta manter a moral. Que ridículo! Vocês não vão defender a justiça? Parem de enrolar! E a vice-almirante Doll, a mesma que estava no G14, parte pra ação. Ela é braba. Ela salta no ar, usa jepo e voa na direção do Oimo, que tá no leme. Ela grita, e eu vou abrir um em você! O Oimo tenta acertar ela, mas ela é muito rápida. Doll prepara o punho que brilha com haki e grita, rajada de rock'n'roll! O golpe é uma explosão sônica que acerta o Oimo em cheio e abre um buraco gigante no casco do navio. Os marinheiros comemoram. Vice-almirante Doll, que lutadora eletrizante! A fuga não vai ser fácil. Mas o verdadeiro clímax não era no mar. A gente corta de volta pro Lábio Strato, que tá pegando fogo. Os Gorosei, Mars e Júpiter finalmente chegam no seu alvo. O Sun Mars, na forma de pássaro gigante Itsumade, e o Sun Júpiter, o verme colossal, cercam a fonte da transmissão. E lá, no meio das chamas, parado, estoico, tá ele, o Gigante de Ferro. O mesmo robô que a gente viu no flashback do Roger. E aí, o Júpiter solta informação que explode nossas cabeças. Sim, é o Gigante de Ferro, que atacou Mariejois há 200 anos. O quê? Esse robô invadiu a Terra Sagrada 200 anos atrás, e agora ele tá aqui, protegendo a mensagem do Vegapunk. O Sun Workery, o javali gigante, chega bufando. Só pode ser ele. Os 5 anciões cercaram o robô. O fim parecia certo. Mas aí, no exato momento em que o Mars ia atacar, o Dendem Mushi brilha. A transmissão que todos achavam ter acabado volta ao ar. E a voz do Vegapunk ecoa pelo mundo inteiro, mais alta e clara do que nunca. Só mais uma coisa. Os Gorosei congelam. O pânico toma conta do rosto deles. Permitam-me transmitir uma mensagem. A câmera começa a cortar pelo mundo. Todo mundo de joelhos tá ouvindo. E o Vegapunk solta a maior bomba da história de One Piece. Para todos aqueles mundo afora que carregam o nome de. Pá! O mundo para. A gente vê a reação do Sabo, correndo. Ele para e sussurra. Ace, Luffy, os irmãos dele. A gente vê o Kobe, na cama do hospital, seus olhos se arregalando. Luffy são vice-almirante Garp, seu rival e seu mentor. A gente vê o Barba Negra, o Dragon, o Garp. Todos eles são D. O que Vegapunk ia falar? O Sun Gorosei Workery já viu o suficiente. Ele entra em fúria total, seus olhos vermelhos de ódio, e ele grita, maldito, já chega! Ele avança com um poder destrutivo e ataca o Gigante de Ferro. Contudo, a câmera corta para os Dendem Mushis pelo mundo, e eles ficam mudos, estática. O Morgan está tendo um ataque. Deu um problema no sinal, justo no momento crucial. E a Vivi, do lado dele, tá pálida e só consegue sussurrar. O que ele ia dizer? No Egghead a transmissão parou. O Gigante de Ferro, seu dever cumprido, foi brutalmente abatido. Ele começa a tombar. O robô ancestral que guardou esse segredo por 200 anos. E enquanto ele cai no oceano, o episódio nos leva para dentro da mente dele. Na escuridão, ouvimos seus pensamentos. Ele não é só uma máquina. Ele tem sentimentos. E ele diz, Joy Boy, onde você foi? Queria ver você. Você estava aqui, não estava? Joy Boy. O robô sentiu o Luffy. Ele sentiu o retorno de Joy Boy. Foi por isso que ele ativou. Você estava aqui, não estava? Joy Boy. O robô afunda. Que estranho. Isso é muito estranho. E é assim que o episódio 1150 termina. Meu parceiro, que obra de arte. O robô gigante, um amigo de Joy Boy, se sacrifica para transmitir a mensagem final de Vegapunk. Uma mensagem que foi cortada no último segundo. O que Vegapunk ia falar para o clã D? O que é esse nome que o Dendem Mushi sussurrou no final? E agora, sem a ajuda do robô, como os gigantes vão escapar da fúria dos vice-almirantes e do cerco da marinha? O próximo episódio vai ser Fogo no Parquinho, com a fuga final de Egghead e as consequências dessa transmissão. Mas eu tô tremendo. A minha cabeça tá fritando com teorias. O que diabos Vegapunk ia falar? Dentro de vocês há o quê? A vontade de Joy Boy? O poder de destruir o mundo? E o robô gigante? 200 anos atrás ele atacou Mariejois? Será que ele estava tentando se desculpar com Joy Boy? E essa Kitetsu na mão de um Gorosei?
O que tá acontecendo? Agora eu quero saber de você. Qual é a sua teoria mais maluca sobre a mensagem D? E quem você acha que é mais forte, Zoro ou Nojuro? Deixa tudo aí nos comentários. E se você é fã de verdade e assistiu até aqui, comenta aí embaixo. One Piece 1150. Para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar essa obra de arte para mais gente. Não esquece de arrebentar o botão do like para fortalecer o canal e o mais importante, se inscreve aqui no Robô Animes Recap para a gente continuar acompanhando essa saga insana juntos, episódio por episódio. Clica aí no vídeo que está aparecendo na tela, que eu sei que você vai gostar. Valeu, parceiro, e até a próxima!